começar do começo, né? Então, assim, gostaríamos muito de saber, eu acho que, assim, tem muita gente querendo saber um pouco mais, assim, conhecer você falando, ninguém com a maior propriedade para falar sobre a Javep do que você. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dos pontos da fundação, de como se deu a história da companhia e dos pontos que você julga interessantes, importantes, as curiosidades e, obviamente, contasse um pouco para a gente também de quem é o Caíto. Bom, acho que é mais fácil a gente falar sobre a Javep primeiro, né? Tá certo. A Javep é uma concessionária Chevrolet. O nome Javep começa em 1969. Meu pai, vulgo Pelé, compra uma concessionária Chevrolet na cidade de Jaú. Concessionária antiga Camargo Correia, Camargo Penteado, perdão, que eram parentes do Camargo Correia. E a partir daí, né, uma concessionária muito tímida, ele começa com toda a agressividade comercial dele, com a visão dele de negócio, a aumentar, enfim, o volume da própria operação e sempre aberto a todas as oportunidades que existiam, né? Ele entra na sociedade com uma participação minoritária, compra tudo ao redor dos seus 24 anos de idade e, enfim, ele dá todo o seu foco, todo o seu empenho para o negócio crescer. Falei sobre as oportunidades porque ele nunca se prendeu apenas a comercializar os veículos da própria Chevrolet. Naquela época existiam cotas e muitas vezes as cotas não eram suficientes. Ele ia para o mercado buscar o que ele precisava para atender seu público, seus clientes. E tinham histórias incríveis, né? Como o mercado, a distribuição estava errada, né? O carro não ia para o mercado consumidor, ele ia para quem tinha o crédito, por exemplo. Para a concessionária que tinha o crédito, da montadora para aquela concessionária com crédito. Então eu lembro, eu com 14, 15 anos, da gente operar um mercado que a gente chamava de mercado paralelo. A gente, na época, foi montada uma mesa que era como se fosse uma mesa de operações de uma corretora. E daqui de Jaú, né, eu esqueci de falar que a concessionária começou em Jaú, talvez, vendemos 600 carros ao mês dessa maneira, né? Uma coisa louca, porque o carro estava longe, você não tinha o transporte profissional com carretas, então tinha uma fila de guardas rodoviários que vinham aqui pegar as instruções para ir buscar o carro ou trazer os carros para levar para o destino final. Uma outra história, talvez até um pouco anterior a essa, foi que a Javep, vamos assim dizer, foi a maior, talvez uma das maiores comercializadoras dos veículos da marca Puma, veículos fora de série, né? Lembrando que naquela época não existia a permissão para importar, e isso fez com que proliferasse uma indústria de veículos especiais fabricados no Brasil. A Javep foi uma das maiores vendedoras de Puma também, isso nas décadas de 80. Mas enfim, com o fim da inflação, década de 90, Plano Real, 94, né, o mercado toma uma outra dinâmica, os carros passam a estar nos lugares corretos, todo mundo tem que se adequar a ganhar dinheiro com a própria, com a operação e não com ganhos financeiros, né? E aí a Javep tem que entrar numa outra dinâmica, vamos assim dizer. A empresa passa por uma grande reestruturação, porque ela chegou a ficar numa condição ruim, né? E aí eu me junto a essa história em 99. Eu fui estudar fora, fui fazer faculdade em São Paulo, volto para o interior, volto para Jaú, tento somar alguma coisa aqui ao grupo. E aí, a partir de 2002, a gente começa aí uma expansão. E a gente, desde aquele momento, imaginou que
o mercado iria se consolidar, né? E a nossa chance de sobrevivência ou de seria efetivamente com mais operações. Então aí eu lembro que em 2002 nós abrimos São Carlos, em 2003 nós abrimos Marília, ambas operações Chevrolet. O mercado naquela época começou a ter um crédito abundante, por si só crescendo assustadoramente, foi uma dos maiores, da época que o mercado brasileiro teve um dos maiores patamares. Freou um pouco essa questão da consolidação. Nós também sempre fomos muito conservadores e não fizemos nada, não optamos por nunca alavancar, não fazer nada, sempre com os pés no chão. Mas em 2011 tivemos aí uma experiência com uma outra marca, adquirimos uma operação da marca Mitsubishi em São Carlos, e de São Carlos nós fomos para Araraquara e para Jaú. Essa operação durou até 2018. 2016, se nós formos lembrar, o mercado brasileiro de 2015 teve uma das maiores recessões, foi no mercado brasileiro de automóvel. Sim. Nós não conseguimos nos estruturar para aquilo e, na verdade, a operação ficou insustentável, né? E essa foi um parênteses de Javep na marca Mitsubishi. Mas em 2015, com esse mercado caindo, nos surgiu a oportunidade de comprar uma concessionária em São José do Rio Preto, né? E aí acho que é uma história legal da Javep, porque a gente vislumbra que crise realmente é um momento de oportunidade. Adquirimos Rio Preto. Na época, aquela operação representava 2/3 do que a gente tinha, foi um passo bem ousado, né? Assumimos a operação lá em novembro, e aí isso foi realmente, acho que um divisor de águas no grupo, vamos assim dizer, porque você começa a fazer sentido toda aquela história que eu falei lá atrás de consolidação, né? A diluição dos custos, etc., começam a fazer muito sentido. E aí, em 2020, o ano que mudou nossas vidas, vamos assim dizer, na pandemia, em novembro também, curiosamente, nós adquirimos uma operação Chevrolet na cidade de Ribeirão Preto, que nos traz onde nós estamos hoje. São 5 operações Chevrolet: Jaú, São Carlos, Marília, Rio Preto e Ribeirão. Ao longo desse período, sempre procuramos focar no atendimento ao cliente, o que nos possibilitou aí, nos trouxe, na verdade, alguns reconhecimentos por parte tanto do cliente quanto da montadora. Nós fomos a primeira concessionária Chevrolet a ter 100% de satisfação do cliente no pós-venda. Isso foi em 2009, 2008, não quero errar a data aqui. Mas eu acho que isso, esse foco no cliente, essa atenção aos cuidados, ter cuidado, ter o detalhe, é que nos traz aí até aqui hoje. Não somos um grupo muito grande, mas gostamos de fazer as coisas bem feitas. Legal. Assim, é engraçado, na verdade é curioso, melhor dizendo, porque assim, a CCM, a gente tem uma história também, né, com o mercado automotivo, um carinho muito grande. Acho que de certa forma posso até dizer que a gente é vocacionado ao mercado automotivo dentro do escopo de tecnologia, né, até porque a gente nasceu dele. Então a gente tem, assim, hoje a gente somos líderes nessa operação de cloud para concessionárias e, portanto, a gente visita, conhece, trafega desde as associações, as entidades de classe, os próprios competidores do mercado, enfim, todo o ecossistema, né? Porque pelo menos a minha visão sobre o mercado automotivo é que ele é uma meta-indústria, né? São sistemas conectados, né? Vários sistemas ali que tem aquela característica, né, de
componentes que realizam funções diferentes e que são interdependentes. Por isso, talvez aí o termo montador. Enfim, o que eu quero ilustrar com isso é que assim, realmente são muitos atores. E por onde a gente passa, né, já até tecendo um elogio, quando a gente fala de Javep, quando a gente fala de Caíto, é um misto de respeito e de receio, né? Porque, apesar, né, como você muito bem colocou, olha, as nossas operações são 5 operações, sim, certo? Mas assim, pela quantidade de prêmios que a gente passou aqui na Matriz, até chegar aqui na sua sala para realizar essa nossa conversa, assim, é impressionante, realmente ilustra, né? E o Fred, da TI, me falou assim, né, quando a gente estava olhando ali a missão e os valores, ele falou, isso aí não está na parede. E faz 1 ano que a gente está em parceria, e a gente vê que tem uma ali que sobre não crescer... Ninguém cresce sozinho. Cara, e a gente percebe muito isso. E a gente percebe a eficiência operacional, as coisas que nos são cobradas e as histórias que a gente ouve sobre volume de vendas, sobre indicadores de satisfação. Então, assim, realmente para a gente esse bate-papo é muito oportuno e, portanto, ele era muito aguardado por esse conjunto de atributos que vocês têm, que quando o nome Javep é falado, dá aquela congela, né? Então, é muito legal, é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje ouvindo toda essa história, né?